Mateus, na Palestina, no século I, também conhecido como Levi, exercia a atividade de cobrador de impostos quando foi chamado por Cristo para fazer parte do grupo dos 12 apóstolos. Segundo a tradição, pregou no Oriente e sofreu martírio na Etiópia. Campo de entrada. Número 16. Este encontro será abençoado, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Este encontro será abençoado, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, antes de começarmos a nossa missa, vamos reconhecer os nossos pecados, vamos pedir perdão a Deus e vamos dizer a Ele que queremos uma vida nova. Porque a palavra dele não poderá cair em nós se nós não tivermos vida nova. Não produzirá efeitos em nós se nós não purificarmos o nosso interior, não prepararmos o terreno do nosso coração. E o terreno do nosso coração se prepara através da tomada de consciência dos pecados, assumi-los e confessá-los publicamente no interior dos nossos corações, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas consciências. Cantando, supliquemos então. 310. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, tende piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso coração de pai sabe perdoar. Vosso coração de filho sabe perdoar. Vosso coração de Deus consolado sabe perdoar, sabe perdoar. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, tende piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais os pecados do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
pela saúde de Bercides de Souza Aurélio, em ação de graças, em honra a Nossa Senhora das Graças, pelas almas de Benta Mota, José Pedro Mota, Elisiário Pires, Lucinda Pires, Pedra Mota Manuel e Irineu Manuel. Também rezemos pela sogra, Dona Maria. Dona Mercedes, é a Dona Mercedes, essa primeirinha. Isso, então vamos rezar também pela saúde da sua mãe, né? Para que os seus pais. E rezemos por essas crianças que estão aqui no altar, crianças da nossa comunidade, os adolescentes, os jovens. Por essas pessoas que sofreram esse terremoto na Venezuela também. Lá no México. No México, e por isso essas pessoas estão sofrendo essas enchentes, né? E também esses desabrigados nossos, das nossas comunidades que estão aí, que a gente está acolhendo, por todos nós. Oremos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dá-nos por sua oração exemplo a graça de vos servir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi Ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta é: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia a dia transmite essa mensagem. A noite publica essa notícia. Seu som ressoa, espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando o 56. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e lhe disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os pecadores e cobradores de impostos? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifícios. Jesus faz uma crítica àqueles homens e àquelas mulheres que estavam observando a sua atitude de ter chamado um pecador público, um publicano, cobrador de imposto, e não só o ter chamado, mas o facto de ele ter entrado na casa dele, se sentou à mesa e comeu com eles. Porque era isso para eles, para esses homens, os fariseus, para eles isso aqui era um grande escândalo. Como é que Jesus, o Mestre, o ungido, o Messias, vai entrar na casa dos cobradores de impostos? Como é que um mestre e guia vai entrar na casa dos pecadores? Como é que um guia e mestre, um homem que é filho de Deus, vai se deixar tocar por Maria Madalena? Vai entrar na casa de Zaqueu? Como é que um homem que se diz Messias vai falar com os corruptos, com os corrompentes, com os coroentes, com os gananciosos, com aqueles que gostam de roubar o dinheiro do povo? Poderíamos assim dizer hoje, como é que um que se chama o Messias vai entrar na casa do presidente da República? Vai entrar na casa de um ministro, de um deputado? Vai entrar na casa de um senador? Vai entrar na casa de alguém que está respondendo processos judiciários? Aquele que é corrupto? É um escândalo maior. Como é que um padre vai ser amigo do prefeito? Como é que um padre vai ser amigo do vereador? E sobretudo daquele vereador que é ladrão? Que todo mundo sabe que desviou uma verba pública. Que todo mundo sabe que vendeu tal coisa que não era dele. Como é que o padre vai entrar na casa daquela pessoa que é macumbeira, que é mãe de santa ou pai de santo? Como é que um padre... N interrogações. E a gente se esquece que não são os sãos que precisam de um médico. Jesus veio exatamente para aqueles que têm problemas. Aqueles que precisam de ouvir uma palavra de carinho, de atenção. E talvez aqueles homens e mulheres precisem muito mais do que a gente que está aqui todos os dias a ouvir a palavra. Talvez aquelas pessoas precisem muito mais porque são ovelhas perdidas da casa de Israel. E é por isso que Jesus diz, não são aquelas pessoas que estão bem. Eu vim chamar exatamente aquele homem que está lá no posto da cobrança, que era o cobrador de impostos, aquele que é rotulado como um homem ganancioso, que rouba, que engana, que fica com o dinheiro do povo. Nós pagamos os impostos aqui no nosso Brasil. Se costuma dizer que os 4 primeiros meses nós pagamos os impostos. Não é assim, vocês que são funcionários? Os primeiros 4 meses do ano a gente trabalha para pagar o Estado, o governo, os impostos. E os outros meses, os 8 meses aí sim é para o nosso bolsinho. Mas também não chega para nada. O dinheiro vai para os cofres públicos e de lá saem em malas para lugares onde a gente não sabe. Nós acompanhamos pela televisão aquelas malas de dinheiro, né? Os noticiários.
Agora, como é que um padre vai ser amigo daquele homem que pegou a mala, foi pego no aeroporto com a mala de dinheiro? A gente começa a fazer essas críticas, né? Normalmente faz isso, mas Jesus também sofreu isso. Como é que aquela fulaninha, aquela ministra da Sagrada Comunhão, aquela ministra da Palavra, vai conversar com A, com B? E aí a gente começa a inventar mil e uma coisas, quando Jesus veio exatamente para resgatar o que estava perdido. E às vezes, mesmo entre nós, a gente reza, mas quando chega na hora de fazer sacrifício, na hora da misericórdia, a gente esquece de fazer misericórdia. E a gente se esquece que o grande mistério da vida cristã é a misericórdia. E é por isso que Jesus diz: eu quero misericórdia e não sacrifício. O que é misericórdia? Misericórdia é estar atento às necessidades dos outros. Misericórdia é compartilhar a dor e a alegria, a tristeza e, enfim. Misericórdia é estar solícito às necessidades uns dos outros. Por isso é que Paulo vai dizer nessa carta que ele escreve aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 até o versículo 7, pulando para o versículo 11 até o versículo 13. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, formamos um só corpo em Cristo Jesus, mas com missões diferentes, missões específicas, com tarefas específicas. Uma sabe lavar louça, outro sabe cozinhar, a outra sabe limpar a casa, a outra sabe arrumar a casa, uma outra pessoa sabe consertar as coisas, uma outra pessoa sabe pescar, uma outra pessoa sabe arranjar o peixe, e assim sucessivamente. Mas tudo isso concorre para o bem. Um sabe pintar, outro sabe bordar. Por isso é que esse negócio, essas toalhas aqui, a gente compra esses tecidos. Quem comprou já fez a parte, foi lá na loja, comprou, trouxe. Agora uma outra senhora que sabe bordar, não, eu vou bordar para a igreja. E borda. Não, eu vou fazer limpeza na igreja. E vai fazer limpeza. Não, eu quero arrumar esses bancos que estão quebrados, eu vou pegar o martelo, eu sou carpinteiro ou marceneiro, eu vou arrumar esses... Arruma. Não, esses livros estão muito velhos, eu vou fazer uma doação. E lá faz. Não, esse altar está muito coisa, eu vou fazer uma doação. Já faz a doação. E assim sucessivamente, nós construímos a nossa igreja. Cada um, segundo a sua especificidade, deve trabalhar para o bem da igreja, para o bem da sua casa, da sua família. O pai vai de um lado, a mãe vai do outro lado, e os filhos também vão para o outro lado. E todos à noite se encontram e começam a partilhar. Um trouxe um pão, o outro trouxe um chá, outro trouxe o açúcar, outro trouxe o sal, outro trouxe pimenta, outro trouxe... E tudo aquilo que cada um de nós trouxe, coloca-se. A mãe ou o pai prepara a refeição e às tantas a gente come comida gostosa, saborosa. Mas é fruto de muito sacrifício, de mãos unidas, porque juntos nós somos mais. É por isso que São Paulo está nos dizendo: meus irmãos e minhas irmãs, aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E logo em seguida, começa a dizer: há um só corpo e um só Espírito. Olha, como também uma só a esperança a qual fostes chamados. Esse corpo, qual é o corpo? O corpo de Jesus Cristo, o corpo místico de Jesus Cristo. Porque é o único que nos salvou. Não existe outro corpo. Todos nós que estamos aqui na igreja, estamos aqui por causa de Jesus Cristo. Então, nada a dizer porque eu sou... Não. Por que você veio por quem aqui? Eu vim por causa de Jesus Cristo. Eu também vim. A Pati veio. A Priscila veio. Maria Adela veio. Quem que não veio por causa de Jesus Cristo? Ninguém. Então, se todos nós viemos por causa de Jesus Cristo, por que a gente tem que brigar? Por que a gente tem que viver esses complexos de superioridade e de inferioridade? Afinal de contas, essa carta aqui, Paulo escreveu por causa exatamente das brigas, das rivalidades, dos complexos de inferioridade e de superioridade. Ninguém não presta dentro da comunidade. Ninguém não tem valor. Ou seja, todos nós
dentro da igreja temos valor. Ah, porque eu não sei fazer nada. Sabe fazer alguma coisa. Ninguém não sabe nada. Todos nós sabemos fazer alguma coisa. Ah, eu não posso ajudar com nada. Pode sim. Se você não pode ajudar materialmente, você pode ajudar fisicamente. Se você não pode ajudar fisicamente, você pode ajudar espiritualmente. Reze por aqueles que estão fazendo, para que eles tenham força, coragem, energias, para que não desanimem, para que tenham sempre confiança, esperem, perseverem. Isso é uma oração. A oração é muito importante. Então, juntos, somos mais. Uma mão lava a outra, as duas ficam limpas. Juntos, nós somos mais. Aliás, a família que reza unida, permanece unida. A comunidade que reza unida, permanece unida. É necessário, então, que todos nós nos unamos. Crianças, adolescentes, jovens, papai e mamãe, precisamos todos nos conscientizarmos que formamos um só corpo em Cristo Jesus. E Jesus nos ensina: sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Então, a chave de leitura hoje, queridos irmãos e irmãs, não está nos complexos de superioridade ou de inferioridade. A chave de leitura está nesta palavra-chave. Aprendei, pois, o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifícios. Sacrifício é o quê? É a gente chegar aqui na igreja: meu Deus, eu vim oferecer o meu sacrifício, mas a alma não está ali nesse sacrifício. O espírito não está aqui nesse sacrifício. O coração não está aí nesse sacrifício. Não vale. Nós valemos na medida em que aplicamos e realizamos, manifestamos a misericórdia. E a misericórdia não se revela, não se concretiza, senão em ações concretas. E é por isso que São Tiago vai dizer: meus irmãos e minhas irmãs, a fé sem obras está completamente morta. Prove-me a tua fé sem obras, e eu pelas minhas obras te provarei a minha fé. E essas obras, Paulo descodifica-as. É exatamente isso: eu colocar à disposição os mistérios, os ministérios, os dons, as qualidades, as virtudes, as capacidades, as graças que ele colocou na nossa própria mão. Olhem como Paulo diz: cada um de vós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. Sabe cozinhar, Maria Adélia? Sei. Então, faça um prato gostoso. E todo mundo que provar do seu prato diga: ai meu Deus, louvado seja Deus, que prato mais gostoso. A partir do prato que a Maria Adélia faz, as pessoas louvam e bendizem a Deus. Meu Deus, que obra mais perfeita! Que leitura mais perfeita! Pronunciou todas as palavras, vírgula, tudo. Que entonação da voz mais gostosa! Quer dizer, eu, lendo assim, ajudo as pessoas a rezar, a orar. Eu faço um comentário: ai, que comentário mais fantástico! Eu ajudei a pessoa a se melhorar. E assim sucessivamente. É o que Paulo está sugerindo. Quando eu faço bem as coisas, eu estou agindo misericordiosamente para com meus irmãos e as minhas irmãs. Às vezes dentro da nossa casa, diga-se de passagem, nós quando éramos pequenininhos assim, e os irmãozinhos, essas menininhas ali, às vezes começam a se empurra. Não, ontem já fui eu que fiz isso, agora é você também. Não, mas faz você, eu já fiz. Empurra. Não podemos fazer isso. Eu devo fazer, não porque já fiz ontem, eu devo fazer porque é meu dever fazer feliz o outro. Quando eu faço bem as coisas, eu faço felizes as pessoas com quem eu vivo. Vamos então, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos filhos e filhas, nos unir nesse momento. E unir-se significa exatamente formar
o corpo místico de Jesus, que hoje quer nos dizer e quer nos enviar para sermos apóstolos e apóstolas da misericórdia e não do sacrifício. Vamos nos colocar de pé, vamos pedir ao Senhor que Ele se lembre de nós e nos faça homens e mulheres misericordiosos. A cada uma das nossas intenções, nós vamos responder: lembrai o Senhor do vosso povo. Iluminai, Senhor, vossa igreja, para que seja fiel à mensagem cristã dada a conhecer pelos evangelistas, todos. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Fortalecei os ministros ordenados e leigos, para que sejam fiéis colaboradores na obra de Jesus. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Conduzi os governantes na missão de trabalhar pela paz e pelo bem-estar dos cidadãos. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Cumulai de força, coragem e retidão os cristãos chamados a servir em funções de grande responsabilidade na sociedade. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Ajudai nossa comunidade a ser misericórdia e acolher a todos os que a ela recorrem. Lembrai, Senhor, do vosso povo. Por isso nos pedimos, ó Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos sentamos agora para o nosso ofertório cantando Número 299, 299. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Fruto do suor e do trabalho, sacrifício que Jesus pediu, pão da liberdade e da justiça, pão da vida, pão do céu, te ofertamos porque tudo é teu. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por coração esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao honrarmos a memória de São Mateus, nós vos apresentamos, ó Pai, nossas preces e oferendas para que considereis com amor a vossa Igreja, vós que nutristes a sua fé com a pregação dos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo-poderoso e cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente, como representantes do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós, associados a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito,
a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas por quem celebramos esta Eucaristia, que chamaste deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolher junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Mateus, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos: Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Canto número 125. 1, 2, 5. 125. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar?
Deus, ao participarmos da alegria da salvação que encheu de júbilo São Mateus, recebendo o Salvador em sua casa, concedei sejamos sempre perfeitos à mesa daquele que veio chamar à salvação, não justos, mas os pecadores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Procurando sempre viver a misericórdia e não o sacrifício, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Canto final 164. 164. 164. A missão que recebemos de Jesus é a mesma que Deus Pai confiou.